Senhoras e senhores, bom dia! Sejam muito bem-vindos ao segundo e último dia de atividades do FIEC Summit 2022, uma realização da Federação das Indústrias do Estado do Ceará, cujo tema nesta edição é Hidrogênio Verde. Os participantes estão acompanhando desde ontem uma programação ampla formada por uma série de painéis, palestras, mesas redondas, apresentações de cases nacionais e internacionais que estão sendo realizadas simultaneamente em 2 auditórios desta casa, aqui no Valdir Diogo e no auditório José Flávio Costa Lima. O evento conta ainda com exposições em estandes, trabalhos científicos, encontros de negócios e visitas técnicas. Vamos então iniciar a programação de painéis técnicos do segundo dia do FIEC Summit 2022. Cada painel tem uma temática ampla e é formado por apresentações de personalidades do setor de energia com temas individuais. Um mediador conduz a conversa com os palestrantes e com a plateia, que poderá participar formulando perguntas por escrito e enviadas através do QR Code ou pelo número de WhatsApp que eu vou pedir para a produção já projetar aqui na nossa tela. O nosso QR Code, pronto, está aí para vocês, junto com o nosso número de WhatsApp para a nossa plateia fazer as suas perguntas em cada um dos painéis. Nosso primeiro painel da manhã deste segundo dia tem como tema certificação e rastreamento do hidrogênio verde. Vamos conhecer agora quem são nossos palestrantes e os respectivos temas. Vamos anunciar agora e convidar os nossos palestrantes. Senhora Hania Oualid, Associate Program Officer na International Renewable Energy Agency, a IRENA. Senhora Hania fará sua participação de maneira remota. Convido a subir ao palco nossos palestrantes. Senhor Ricardo Gedra, Gerente de Análise e Informações ao Mercado da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a CCEE. E o senhor Francisco Martins de Almeida Rolo, consultor comercial sênior do Bureau Veritas. Quem vai fazer a moderação deste painel, que também convido aqui à frente, senhor Luiz Eduardo de Moraes, diretor setorial de geração centralizada do Sind Energia Ceará. Informamos aos nossos palestrantes que cada um terá 15 minutos para a sua apresentação. Vamos então nos manter rigorosamente no nosso horário de programação e vou pedir que todos sigam o tempo previsto no relógio que está colocado aqui à frente dos painéis. Mas a produção vai informar vocês quando faltarem 2 minutos para o encerramento. Doutor Luiz Eduardo, por favor, fique à vontade para iniciar os trabalhos. O senhor tem 5 minutos para a sua abertura. Responsabilidade grande nossa de iniciar esse segundo dia do FIEC Summit Hidrogênio Verde, porque o dia de ontem foi espetacular. Então a gente tem que manter, pelo menos manter o nível. Vamos tentar, né? Começar no primeiro painel é muito bom. Mas eu quero iniciar parabenizando a FIEC por esse evento, que sem dúvida nenhuma já é um marco no setor de desenvolvimento do hidrogênio verde, e parabenizar especificamente o Dr. Ricardo Cavalcante, presidente dessa casa, idealizador do evento, Dr. Carlos Prado, que de perto coordenou os trabalhos para que a gente tivesse aqui essa reunião de cabeças tão brilhantes, e, obviamente, ao Dr. Jurandir Picanço e ao Joaquim Rolim, que no dia a dia trabalharam incessantemente para que a gente tivesse esse resultado que estamos tendo no evento. O painel que nós vamos moderar agora, eu considero extremamente interessante, porque é rastreamento e certificação do hidrogênio. O hidrogênio a gente chama de verde, o outro tipo de azul, tem o turquesa, tem o cinza, tem uma gama de cores, mas de fato não tem cor nenhuma, né? A gente apelida pela origem
da energia que alimenta o processo produtivo na eletrólise do hidrogênio. Mas se isso não tem um carimbo, uma certificação, como é que é verde, como é que é cinza, como é que é turquesa e por aí vai. E importante dizer, é muito fácil se a linha for dedicada, se for fora do grid, que aí é dedicada, não tem dúvida. Mas nós, Brasil, como um país de dimensões continentais, não podemos desprezar a geração onshore. Nós temos muita geração renovável onshore, eólica, solar, biomassa, hidroelétrica. Todas essas fontes poderão alimentar o processo de produção do hidrogênio verde. Mas de que forma que esse carimbo sai da fonte, chega no destino e comprova e certifica para o mundo que aquele hidrogênio é daquela cor que nós estamos garantindo? E isso não é um problema só nosso, ou um desafio só nosso. Isso é um desafio do mundo hoje. Está acontecendo no mundo. E, obviamente, nós temos que partir na frente para ser protagonista nisso, inclusive induzindo para certificações ou para o processo de rastreamento que a gente julgue interessante. Então, nós vamos ter a geração eólica offshore certamente muito forte, alimentando a produção, mas nós não podemos esquecer da geração onshore. E, para isso, a certificação e o rastreamento são imprescindíveis. Então, eu acho que hoje a gente pode procurar esclarecer e conhecer um pouco mais desse processo, em que estágio está acontecendo. A doutora Rânia vai falar em relação ao estágio no mundo desse processo. O doutor Ricardo vai falar em relação ao Brasil e o doutor Francisco vai abordar o caso do Ceará. Então, nós vamos ter nas 3 dimensões e poder avaliar em que pé as coisas estão acontecendo no mundo e qual é o horizonte que nós temos. Mas, repito, para nós, aqui no Brasil e no Ceará, em especial, é importante que a gente tenha a possibilidade de também produzir o hidrogênio verde, ou de baixo carbono, ou limpo, como queiram chamar, a partir de geração onshore, além da offshore. Então, essas eram as minhas palavras iniciais. E eu passo... Bom, eu vou lá que a participação da doutora Rânia, o Mauro vai falar aí, vai ser uma participação gravada. E depois ela participa ao vivo na parte de perguntas e respostas. Muitíssimo obrigado e que tenhamos um bom painel. Dear all, good morning, good afternoon, and good evening. I'm very pleased to attend the Industry Federation of the Ceará State to discuss the important topic on green hydrogen global certification. Green hydrogen has been a key topic within the International Renewable Energy Agency, as well as the IRENA Coalition for Action. The IRENA Coalition for Action, to provide some background, is an international network of more than 130 mais de 130 parceiros discutindo as tendências da indústria e as melhores práticas relativas a essa indústria também, fornecendo um diálogo global junto a stakeholders, junto a partes interessadas, governamentais e não governamentais. Nós, nessa Call for Action, nessas iniciativas práticas sobre o hidrogênio verde e a certificação de hidrogênio, isso tudo é liderado pela questão do grupo de descarbonização, e iniciou em 2022, e o grupo lançou um brief técnico sobre a certificação do hidrogênio verde e como essa certificação global do hidrogênio verde pode ser desenhada e implementada. Nós temos uma série de combustíveis em relação ao hidrogênio verde que tem que ser avaliados, e setores também. E os hidrogênios verdes podem ser
uma substituição para o combustível fóssil e pode ser usado para fertilizantes, para a produção de aço, etc. E nós temos 98% do hidrogênio sendo produzido a partir de combustíveis fósseis hoje em dia. E o desenvolvimento desse setor do hidrogênio verde, para isso nós precisamos de certificação e rastreamento para que esse hidrogênio possa ser realmente classificado de maneira confiável. Tudo isso é muito importante porque nós podemos rastrear atributos de toda a cadeia de trabalho, nós podemos criar transparência, nós podemos classificar as demandas e também criar a transferibilidade. Porém, fazer um sistema custo-efetivo baseado em princípios internacionais não é um desafio fácil e precisa de uma ação conjunta de governos, sociedades e organizações em geral e também um corpo técnico robusto. Nós estamos pensando em uma série de formas de desenhar essa certificação e elaborá-la conceitualmente. Temos, no curto prazo, uma questão de rastreabilidade que pode partir do fluxo físico da eletricidade propriamente dita, e o hidrogênio verde e não necessariamente precisa fazer parte das cadeias produtivas de maneira direta, ou seja, é muito importante que essa transição seja facilitada por essas nossas melhores práticas. E nós temos também uma questão do mercado global e da importância da participação das corporações internacionais, das grandes empresas. E em relação aos sistemas de rastreamento, eu gostaria de falar sobre isso, iniciando a minha fala falando que o sistema de rastreamento ajuda os consumidores a identificar a sua origem desse hidrogênio, a produção desse hidrogênio, é uma questão de transparência, e também esse rastreamento pode ser feito de maneira automatizada e todas as instalações de geração de eletricidade ficam registradas dentro de um sistema de rastreamento. E isso permite que os consumidores avaliarem uma série de aspectos em relação à fonte geradora desse hidrogênio que está sendo utilizado e também repassar aos usuários finais todos os detalhes dessas operações. Muitos países já desenvolveram certificados de rastreamento ou selos verdes. Isso baseado em quão limpo é o sistema de geração desse hidrogênio, e sistemas de rastreamento de eletricidade verde já existem na Europa e também já temos certificados na América do Norte e certificações também outras mundo afora. E com isso nós podemos delinear alguns princípios básicos para essa certificação. O primeiro deles seria que os sistemas de certificação e rastreamento precisam ser confiáveis e todos os dados entrados nesse sistema, inseridos nesse sistema, têm que ser auditáveis. Nesses certificados de rastreamento tem que ser claro para todos os participantes da cadeia. É preciso que nós garantamos que informações específicas sobre emissão de carbono sejam inseridas para que os consumidores sejam melhor informados sobre a neutralidade das suas emissões de carbono. E a identificação ela é toda baseada na operação, começa na entrada de dados, e tudo isso é traduzido, se for o caso, num certificado constando de todas as informações para os efetivos e devidos controles. E isso tudo leva a uma questão de padronização que é necessária para todo o sistema e no sentido de abrir o acesso para todos os entrantes. Da mesma forma, é importante delinear estratégias de comunicação, critérios e padronizações para que as transferências de hidrogênio entre países possam ser também ponderadas. Nós temos uma base e modelos diferenciados onde a eletricidade é produzida e contabilizada de acordo com a sua fonte,
e também temos uma questão de eficiência ligada, mas o principal desafio ele vem exatamente do fato de que nós não precisamos fornecer um link físico entre nós não podemos prover um link físico, uma tubulação entre a fonte e o destino final. E uma das certificações, uma das premissas da certificação é que a gente possa fazer a fonte e o consumidor, enfim, estabelecer critérios e requisitos básicos. Nós não temos um link físico, mas é preciso que esse link seja traduzido dentro de padrões que possam ser classificados e aos quais possam ser dados algum tipo de score. E nesses sistemas de rastreamento, a principal função é a garantia da origem. E, bom, falando dos benefícios que são essenciais aqui, são os seguintes. Os principais benefícios aqui, certificações de rastreamento são cruciais na questão dos commodities. Essas certificações fornecem informação confiável sobre a origem do hidrogênio e incentivam os consumidores a utilizarem esse hidrogênio que é certificado. E isso promove uma maior difusão de informação entre os consumidores e também um desenvolvimento geral do mercado, facilitando a transição energética. Esses certificados permitem também o desenvolvimento de um treinamento, uma capacitação maior no hidrogênio e também um fomento do mercado internacional e, enfim, tanto para a comercialização do hidrogênio em si como para a transição energética. Então, para o desenvolvimento de uma energia renovável e com toda a transparência para os consumidores finais. E, não obstante, esse desenho de uma certificação global de rastreamento do hidrogênio é um desafio de todos. E esses sistemas diferentes em cada país precisam ser confrontados e é preciso haver uma linguagem comum entre todos os sistemas de rastreamento existentes e que virão a existir, principalmente em relação ao transporte desse hidrogênio de um país para outro e também a consideração de que possa existir algum hidrogênio que não vem de fontes renováveis. Então, nós precisamos garantir que o hidrogênio verde está contribuindo para uma capacidade maior energética na transição geral, para que possamos fornecer a transparência necessária. E quais são os requisitos globais para um sistema de rastreamento? Primeiro de tudo, sabendo de tudo isso, nós precisamos saber onde prospectar o hidrogênio. Nós temos uma demanda e nós temos a questão também dos efeitos dos gases de efeito estufa. Os hidrogênios verdes, o hidrogênio cinza é produzido por combustíveis fósseis, o hidrogênio verde é produzido por fontes de energia renováveis, mas nós temos diferentes certificações entre e intra países. Então, é preciso haver um método para que exista um requisito em relação aos gases de efeito estufa dentro de todas essas classificações, e cinza, azul e outras, em relação à quantidade de carbono existente. E nesses métodos de produção envolvidos na produção de cada cor de hidrogênio, existe um desafio de classificá-los apropriadamente e de padronizá-los em relação a todos os países, ou seja, existem origens diferentes e existem hidrogênios produzidos de fontes renováveis e outras de fontes não renováveis, e uma combinação dos dois pode levar a uma certa problemática. Os sistemas de rastreamento de hidrogênio e os sistemas de certificação, eles exigem uma coordenação geral. A eletricidade usada para a eletrólise do hidrogênio, que é verde, é preciso ser renovável. Essa é uma premissa básica e nós temos uma questão de demanda geral pelo hidrogênio verde e isso precisa ser considerado. Também nós precisamos fornecer uma previsão de demanda e de produção desse hidrogênio. Em segundo lugar, os sistemas de rastreamento têm que fornecer um link físico e garantir que a fonte de hidrogênio, que o destino que está utilizando o hidrogênio possa ter a certeza de que o hidrogênio foi produzido de maneira renovável. E, de maneira adicional, nós temos
que saber se o hidrogênio verde está contribuindo para fornecer uma eletricidade, uma capacidade elétrica maior e impactando positivamente a transição energética e produzindo junto ao grid, junto à rede nacional de distribuição, aumentando então a capacidade geral de toda a rede existente que está utilizando agora o hidrogênio. E finalmente, nós precisamos de especificações técnicas, então é essencial que exista uma transparência da informação na produção e distribuição desse hidrogênio. Bom, então as emissões de gases de efeito estufa são importantes nessa contabilidade. Essas emissões e a produção de hidrogênio, a emissão de gases de efeito estufa produzidas pela eletrólise durante a fabricação do hidrogênio deve ser contabilizada e os sistemas de rastreamento também devem informar a quantidade de emissão de gases de efeito estufa que foi emitida durante a eletrólise da água para a produção do hidrogênio, desde a produção, passando pelo transporte até o destino final. Bom, então, um sistema de sucesso de rastreamento de hidrogênio deve também conter as seguintes recomendações. É importante que exista uma ferramenta de verificação, de auditoria para as nossas reduções, as nossas metas de redução. É preciso que tenhamos também uma transparência de custo envolvido em toda a cadeia de suprimento, porque nós precisamos também uma ferramenta de mensuração muito precisa para que possamos contabilizar todos os custos e variações em relação à produção que são aplicadas aí nesse processo como um todo. E, finalmente, nós precisamos de padrões comuns e traduzidos internacionalmente entre toda a cadeia produtiva, tanto intra quanto internacionalmente. E nós precisamos de uma coalizão nesse sentido. E para estabelecer, temos algumas recomendações. Primeiro, nós temos que definir muito bem do que é hidrogênio verde, uma definição consensual, a sua metodologia de produção, e para que evitemos a fragmentação do mercado internacionalmente, nós temos também que saber da origem da energia renovável que está produzindo esse hidrogênio verde, e essa energia ela tem que seguir uma série de requisitos. E esses requisitos eles são essenciais para criar um sistema de rastreamento forte dentro da cadeia produtiva. Porém, é muito importante também considerar que os legisladores têm que levar em consideração o grau de flexibilidade em relação aos contextos geográficos específicos. No curto prazo, é preciso dar tempo para que o mercado se desenvolva. Porém, qualquer transição, qualquer medida transitória deve garantir que o sistema seja robusto e integrado, ou seja, um sistema deve ter integridade, e isso garante a segurança dos consumidores e alerta sobre as não conformidades. Ou seja, precisamos de informação suficiente para os consumidores e para os legisladores, é preciso que esses sistemas tenham uma administração transparente e robusta, com um sistema de rastreamento bastante preciso, identificando todos os padrões e fornecendo dados auditáveis. É importante também termos um sistema de controle e fornecendo toda a transparência necessária. E outra recomendação que é importante considerar é a interação entre os sistemas. Um sistema de rastreamento precisa se integrar com outros sistemas, tanto intra quanto internacionalmente. A oitava recomendação é importante evitar a dupla contabilização, principalmente se os sistemas estão coexistindo. Desenvolver o uso de uma taxonomia e de uma finança específica para o hidrogênio verde é importante para as certificações e para as análises de compliance. E, finalmente, é muito importante promover cooperação internacional, atuando globalmente, mas sempre seguindo os requisitos locais também. Ou seja, podemos dizer que o hidrogênio verde é promissor, mas a questão dos tempos
desse mercado, e do seu desenvolvimento e da sua integração são incertos. E nós precisamos entender muito rapidamente como as emissões de gases de efeito estufa são calculadas e contabilizadas nessa questão do hidrogênio verde. Eu espero ter sido clara e que a minha apresentação tenha sido útil. Muito obrigado pela sua atenção. Então, muito obrigado, bastante esclarecedora a sua apresentação. Já passo imediatamente para a palavra do Dr. Ricardo Gedra, da CCE, Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, que vai falar sobre a certificação do hidrogênio verde produzido no Brasil. Ricardo. Olá, bom dia a todos. Prazer estar aqui e poder conversar com todos sobre esse tema. Agradeço aí a FIEC, a organização do evento, meus colegas aqui do painel, para que possamos falar sobre essa questão relacionada à certificação do hidrogênio, já bem antecipado pela Rani aqui, e que poderemos dar continuidade agora aqui na nossa língua materna e para quem nos acompanha também na tradução simultânea que está sendo desenvolvido. Certificação é um tema, certificação do atributo ambiental é um tema que já está ao nosso alcance, nós já nos preocupamos com isso hoje, porque às vezes parece que é algo que talvez não esteja tão materializado, né? Qualquer um de nós, como consumidor, quando a gente vai comprar algum produto, a gente se preocupa com essa certificação, com o atributo ambiental. A gente olha preço, a gente olha acesso ao produto, qual é a qualidade dele. Mas atributo ambiental é uma coisa que a gente já olha atualmente, né? Então, por exemplo, você vai comprar uma geladeira, um eletrodoméstico, você vê lá aquele selo, né? A etiqueta Procel, que verifica nível de eficiência. Aqui já tem um exemplo de uma camisa que o fabricante já colocou ali, ó, pegada de carbono, compensa. Então, são coisas que hoje estão ao nosso acesso. Nós, quanto consumidores, de uma forma geral, a gente já fica atento a essa questão. E, se o consumidor requer, a indústria vai lá e faz, né? E com o hidrogênio também não vai ser diferente. Se quem está demandando esse produto, ele de fato tiver interesse e quiser ter a certeza da origem daquele produto e que de fato ele está conseguindo descarbonizar o seu processo comprando insumo que ele não tem uma pegada de carbono ou que tenha, mas que seja conhecida o nível e que ele aceite este nível de carbono associado, porque possivelmente seja menor do que o atual que ele tenha, é esse atributo que se espera. E então, nessa linha, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica ela se posicionou no final do ano passado como a entidade que vai buscar desenvolver a certificação do hidrogênio produzido no Brasil, né? Então, isso foi feito, esse anúncio já no final do ano passado, e a partir daí está se discutindo, então, como que vai ser a abrangência dessa certificação? Olha, se o hidrogênio ele vai ser destinado à exportação, então, é evidente que quem define os atributos são os clientes, né? Então, certamente, haverá necessidade de atendimento a requisitos internacionais. Afinal, como eu mostrei no exemplo, eu, enquanto consumidor, enquanto cliente de quem vai lá na loja de varejo comprar geladeira, eu falo se eu quero comprar uma geladeira nível A, nível B, se eu aceito pagar mais barato para comprar uma nível C, porque para mim é ok, mas não, eu quero a nível A, possivelmente seja um pouquinho mais caro. É o requisito do cliente. Então, se o cliente, quem está comprando isso, definir a necessidade de que aquele produto tenha um nível de CO2 associado ou nenhum, ou que coloque seus requisitos, é isso que será buscado. Agora, o hidrogênio também pode ter uso doméstico, e vimos muito ontem falando aqui no evento da possibilidade do uso aqui na indústria nacional, né? E neste caso, seria um padrão nacional que teríamos que definir? Não sei, talvez. Por exemplo, se for uma empresa que está comprando esse produto, que ela seja aí uma empresa multinacional, ou eventualmente, se ela vai usar isso como insumo para o produto dela que será exportado, muito provavelmente também haverá necessidade de que esse padrão seja um padrão reconhecido internacionalmente. Portanto, a ideia não é fazer algo que seja exclusivo Brasil, né? Mas sim desenvolver algo que seja compatível com padrões internacionais que estão em desenvolvimento pelo mundo. E aí, dentro desse aspecto, quais são aí os principais padrões que estão em desenvolvimento, né? Então, aliás, quando eu falo padrões, estou falando aqui basicamente de requisitos do hidrogênio, né? A Comissão Europeia está bastante evoluída nesse aspecto.
E o H2 Global, que é a instituição alemã que deve fazer aí um primeiro grande compra internacional de hidrogênio, também está definido lá os seus padrões. Existem outros também em desenvolvimento. Então, na Espanha, recentemente foi lançado lá pelo Green Hydrogen Organization também alguns requisitos relacionados a esse tema. O IPHE na Europa também está definindo lá alguns padrões. Então, existem outros, não são únicos, né? Existem vários, inclusive, já que tocam esse tema de alguma maneira, todos um pouco em desenvolvimento. Estou destacando esses dois, que são os dois que estão mais associados à compra em si. E, no final, o requisito é de quem está comprando, né? Se o cliente exige, por isso que eu pus o exemplo inicialmente, se o cliente exige, se ele põe lá os atributos, aquilo que tem valor para ele, é aquilo que a gente tem que buscar. E aí, sobre esse aspecto, então, eu vou trazer aqui o que o H2 Global está colocando, né? Esse aqui é um documento que foi divulgado pelo H2 Global, ainda como um draft, né? Onde ele coloca essas 3 condições, que inclusive, né, fazendo parênteses, ele está muito alinhado com o documento da Comissão Europeia também. Que ele coloca essas 3 possibilidades de produção do hidrogênio para o processo que ele vai comprar. O primeiro é uma condição onde usa-se exclusivamente a energia elétrica do grid, né? Então eu tenho lá a fábrica de hidrogênio, perdão, apertei o botão errado aqui, onde ele tem ali a fábrica de hidrogênio conectado no sistema elétrico, usando energia totalmente do grid, e aí o nível de renovabilidade estará associado a como é esse grid, né? Como é o sistema no nosso caso aqui, nosso sistema interligado nacional, né? Segunda condição é uma conexão direta, né? Então, que inclusive até o Luiz comentou antes, essa possibilidade onde eu tenho a energia elétrica, a usina de energia elétrica conectada diretamente à fábrica de hidrogênio. Então, obviamente, isso é uma conexão direta e isolado da rede, né, o que se chama do off-grid. Então, e essa é uma fonte 100% limpa, ele será 100% renovável. Mas aí sabemos que tem uma questão aí de viabilidade econômica, porque esse modelo acaba sendo um modelo um pouquinho mais caro, né, no modelo, no arranjo, de uma forma geral, né? E essa terceira condição, que é o que aparentemente está sendo sinalizado que deve ser o mais utilizado, possivelmente, é uma usina elétrica conectada na rede e a fábrica de hidrogênio também conectada na rede. Foi até o que o Luiz comentou aqui. Vamos aproveitar todo o nosso sistema interligado nacional, que é um grande diferencial do nosso país. E aí, dentro desse contexto, um contrato, o chamado PPA, o contrato é o que poderia fazer esse elo para poder assegurar o que são os atributos que estão sendo colocados aqui, os requisitos, né, da energia renovável, essa energia elétrica renovável, e esses aspectos que, inclusive, foi comentado aqui pela Rania, né? Alguns deles, como ser uma instalação nova, não ter aqui na Renewable Energy Source aqui um apoio financeiro em relação aos investimentos alocados, né? Correlação temporal, correlação geográfica e também em todos, eu vou falar de cada um deles, tá? Mas também em todos eles está sendo colocado também um limite de CO2 associado à pegada, né? O CO2 não está lá embutido na molécula, né? Mas é na pegada de carbono associada a esta produção. Então, eu vou trazer aqui, vou fazer um comentário sobre estes aspectos que são elementos chaves para que seja cuidado em relação à produção, à fabricação, a todo o arcabouço regulatório, construção, e que a certificação fará a verificação. Óbvio, estamos colocando aqui, se esse for a versão final, isso foi um draft, reforçando, isso foi um draft. Quando o H2 Global colocar o processo oficialmente no mercado, aí veremos se serão mantidos todos esses aspectos ou não. Então, dentro desses aspectos, a questão da energia elétrica renovável. Olha, na CCE, todas as usinas de geração de energia elétrica do Brasil já estão modeladas lá. Então, obviamente, será feita a verificação por meio do PPA, né, do contrato colocado, qual é aquela usina, se ela de fato é de fonte renovável ou não. Temos a outorga das usinas, que tem a fonte, tem toda a documentação formal deste empreendimento. Então, é daí que sairá esta informação. Próximo item, que é lá o documento fala lá de uma usina nova, né? Mas é o que se chama também do conceito de adicionalidade. Então, o que possivelmente, veja, isso aqui também são definições preliminares, tá? Só depois que sair de fato os processos oficiais é que será possível afirmar exatamente esses critérios. E também num grupo de trabalho que eu vou falar no próximo slide aqui, que está em definição dessa questão. Então, lá no documento do H2 Global, ele fala que a usina deve ter entrado em operação no máximo a 36 meses antes do início
da fábrica de hidrogênio, da operação da fábrica de hidrogênio, e também ser uma usina nova. Então, lá nós temos todo o cadastramento das usinas e podemos ver, por exemplo, se ela foi viabilizada por um leilão, o que não faz sentido sobre o conceito da limpeza da matriz. A ideia é, se você vai colocar uma fábrica de hidrogênio que vai puxar X megawatts da rede, você tem que injetar os mesmos X megawatts limpo e renovável adicional, para que você não tenha, não esteja retirando da rede uma energia elétrica que estava atendendo a carga do país como um todo, e para substituí-lo o país tenha que ligar uma térmica, por exemplo, que já exista. Então esse é o conceito que se coloca aí da adicionalidade. E, por exemplo, se essa usina foi viabilizada por um leilão, ela não foi então viabilizada pela fábrica de hidrogênio, né? Então esse é um aspecto também que está se estudando. Em relação à questão do subsídio financeiro, que ele chama lá, o texto em inglês, ele, obviamente, não é só pelo inglês, é pela cultura, né? A gente tem aqui um arcabouço legal, jurídico, tributário muito complexo. Então, é algo que precisa ser avaliado exatamente o que pode se enquadrar nisso ou não. Então, esse é um aspecto que a gente precisa, de fato, ter mais elementos para poder avaliar. A correlação temporal, esse é um aspecto muito crítico, né? Tendo em vista que, se formos fazer uma verificação horária, só de usinas limpas e adicionais, fica um aspecto bastante restritivo. Tá? No H2 Global, ele permitiu o mensal, mas só nos primeiros anos. Aliás, muito pouco tempo. No longo prazo, teria que ser uma correlação horária, e isso é bastante restritivo. Então, obviamente, isso não está definido, mas, enfim, a certificação vai cumprir aquilo que for o requisito, aquilo que o cliente definir. É possível ser feito das duas formas. Tá? A CCE tem toda a medição horária e é possível fazer horário, mas, se for possível fazer no âmbito mensal, melhor para todos ainda, e a certificação certamente terá essa condição de atender esse requisito. E um outro requisito muito importante, inclusive aqui, isso é super importante aqui para o Nordeste, é a questão da correlação geográfica, que também está lá neste padrão, onde, de novo, né, é trazido um conceito europeu chamado do bidding zone, né? Mas bidding zone é um conceito de um outro desenho de mercado, né? É um conceito onde é o mercado day ahead, que todo dia ele vai lá e faz um bid para o leilão no dia seguinte, que é diferente do nosso modelo aqui no Brasil. Então, é preciso ser feita alguma tropicalização que a Comissão Europeia não tinha feito, mas que o H2 Global ele já entrou num detalhe, ainda no draft. E ele deu duas possibilidades. Uma, que ele fala no mesmo... Aqui eu coloquei mesmo supermercado ou conectado ao SIM, que obviamente supermercado na característica Brasil, né? Que está lá no H2 Global, ele fala até 50 km de distância ou uma distância maior, desde que não haja restrição na rede, ou país, né? O que para nós a gente entende que é muito mais adequado, principalmente podendo ter geração limpa e renovável aqui no Nordeste, atendendo fábricas que podem estar em outras regiões do país. Então essa seria uma condição mais adequada para nós enquanto país. E aqui, um último também é o teor de carbono, que também está associado ao produto. Vocês viram lá no H2 Global que ele coloca. E também não tem um padrão como ser feito. Eu trouxe aqui uma possibilidade, que é da ISO 14067, que é uma norma que já trata de pegada de carbono em produtos de uma forma geral, né? Então, qualquer produto, quem fabrica esse celular aqui, ele pode ver qual é a pegada de carbono que tem na produção do aparelho. E, no caso, não será diferente. Poderia, eventualmente, ser aplicada essa norma. Francisco vai me suceder aqui, ele vai poder falar disso também, de como fazer esse tipo de verificação, então é algo que precisa ser evoluído. Doutor Ricardo, 2 minutos, por favor. E para cumprir o tempo que o meu colega ele já vai puxar minha orelha aqui, vou seguindo aqui para os slides finais, onde a CCE está trabalhando num horizonte de tempo para lançar uma primeira versão da certificação, a princípio com requisitos simplificados. Basicamente, é ser verificado aqui a questão da fonte da energia elétrica no balanço mensal, com foco apenas nos pequenos projetos pilotos, tá, que estão em andamento no país. Para o ano que vem, a ideia é desenvolver uma versão mais robusta para atender projetos de maior porte, atendendo o que eu estou chamando de renovável, porque o H2 Global está chamando de renovável, como o Luiz comentou, das diversas terminologias, né? Então, para atender aqueles requisitos que estão mais evoluídos, mas sim, podendo, mais à frente, desenvolver novas versões de acordo com os requisitos dos clientes. Essa é a linha geral do tempo. E aqui, para deixar para vocês o que está em andamento hoje. A CCE está desenvolvendo essa versão 1, essa fase 1, que é essa versão para atender projetos pilotos de menor porte. Temos um grupo de trabalho nacional em andamento para especificar essa fase 2, ou seja, um projeto mais
mais robusto, aí atendendo todos os requisitos gerais aqui colocado a princípio pela Europa. Também o H2 Global, vocês, para quem viu lá, viu que ele tem duas fases, uma pré-qualificação e depois para quem passar o BID. Então a gente vai fazer um documento para quem quiser construir uma fábrica aqui e apresentar para o H2 Global, para que esse documento vai dizer, olha, o Brasil terá uma certificação, vai seguir o seu padrão, está aqui a CCE fará. Então nós vamos entregar esse documento para quem quiser participar do H2 Global para ajudar a se qualificar. E também nós vamos, agora, no final do mês, apresentar no CIGRE, em Paris, a proposta que já está pré-aprovada, mas que vamos levar para aprovação final, para criar um grupo de trabalho internacional do CIGRE para desenvolver a certificação. Então, cumprindo exatamente meu tempo para não tomar outro puxão de orelha, encerro aqui. E para quem tiver interesse em receber as informações sobre esse grupo de trabalho e o que está em andamento, pode mandar um e-mail para a nossa central solicitando para ser informado. Muito obrigado. Ricardo, parabéns, muito obrigado. Excelente apresentação. Certamente, na sessão de perguntas e respostas, a gente explora um pouco mais. Mas antes de passar a palavra ao Francisco, eu queria saudar aqui a honrosa presença do Dr. Roberto Macedo e do Dr. Fernando Cirino, ex-presidente dessa casa, que muito nos honra. Muito obrigado pela presença. Francisco, por favor, a palavra é sua. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui em nome do Bureau Veritas, para que a gente converse um pouco sobre esse processo de certificação e de como a gente tem atuado aqui no Governo do Estado do Ceará. Agradeço aos meus colegas de painel, e não só pela presença, mas também pelo rico material apresentado até o momento. Fica um pouco mais fácil falar por último, depois de apresentações tão boas como a da Rânia e a do Gedra. Bom, pessoal, eu vou trazer um pouco, antes da gente avançar dentro exatamente de como a gente tem trabalhado as questões de certificação ligadas ao hidrogênio, eu vou pedir licença para aqueles que, entre aspas, respiram hidrogênio todo dia, para fazer uma breve contextualização para aqueles que são novos nesse assunto, né? Por que tanto se fala de hidrogênio hoje e por que o hidrogênio nesse momento, né? Então, existe um contexto muito importante relacionado às questões de sustentabilidade e aos aspectos estratégicos e geopolíticos, né? Então, nós estamos numa caminhada bastante acelerada e uma discussão bastante acalorada em relação a como avançar no combate às mudanças climáticas, onde o hidrogênio aparece como um ponto central, mas não como o único salvador da pátria, né? Mas como uma discussão muito importante de que forma a gente pode rapidamente avançar para executar soluções que diversificam a matriz energética, de que forma a gente pode avançar nessa agenda a passos largos. E isso gera uma oportunidade muito interessante de troca de conhecimento, de conexões globais, e gera também uma necessidade justamente de processo de padronização de formas de avanço, né? De um outro lado, você tem uma questão ligada à crise europeia, né, com Rússia e Ucrânia, que traz um contexto de aceleração do desenvolvimento de tecnologias que é fundamental para a gente pensar na viabilidade em larga escala do hidrogênio. Produzir hidrogênio não é novo. A gente sabe produzir hidrogênio há bastante tempo. Agora, produzir hidrogênio em grande escala para atender as demandas mundiais é um processo complexo. E essa é uma discussão que é técnica, e é uma discussão que ela é política, é uma discussão que ela é econômica. E a gente vem acelerando esse processo muito em função de uma demanda muito recente, muito grande, do mercado europeu. E no contexto local, a gente tem o Ceará, de fato, como um ponto de grandes oportunidades, porque nós temos, ao mesmo tempo, uma grande capacidade de produção, né, pelos recursos renováveis disponíveis, e um ponto de uma localização geográfica diferenciada, pensando na exportação e na comercialização desse hidrogênio para o mundo. Destaco também algumas grandes oportunidades que estão sendo discutidas aqui neste evento desde ontem, né? Então, nós temos hoje capacidade técnica, um potencial técnico para atender sozinho toda a demanda projetada para o hidrogênio até 2050. Lógico que não em substituição a outras fontes, né? Quando a gente fala de substituição de toda a demanda por amônia verde, essa demanda é muito maior que a capacidade mundial de atendimento de demanda. O nosso custo de produção tende a ser um custo bastante baixo, então nós vamos conseguir produzir hidrogênio de uma forma bastante competitiva para atender as demandas globais e para fazer os processos de comercialização.
né? E nós temos também um grande potencial, não só para o mercado internacional de comercialização de hidrogênio, mas um olhar para dentro de casa, para os processos de descarbonização de energia, que vão promover o atendimento às demandas nacionais, das suas políticas de combate às mudanças climáticas e ao desenvolvimento de produtos e também de serviços, né, porque a energia está em tudo, pensando justamente na oferta mundial, nacional e mundial, de produtos com baixa intensidade de carbono, né? Então, de fato, são oportunidades muito interessantes, mas que também estão associados a desafios, quando a gente pensa num contexto de certificação e de processos normativos relacionados à produção, transporte e comercialização de hidrogênio. Um deles é justamente a complexidade na escala de produção. Quando a gente fala em aumentar a escala e produzir grande escala, transportar e comercializar amônia, por exemplo, nós temos desafios que são complexos, que precisam ser superados do ponto de vista de gestão de risco, de análise e gestão de risco. Nós temos também um tempo de maturação em relação a essas iniciativas, né? Como foi muito bem abordado no painel, nós temos hoje alguns direcionamentos, por exemplo, como o H2 Global, nós temos discussões acaloradas na Europa, mas não existe a determinação inequívoca de um padrão normativo relacionado à segurança, de um padrão normativo relacionado a como a quantificação de carbono vai ser executada nesses projetos e o que vai ser globalmente aceito. Existe uma série de discussões que muitas vezes estão hoje no âmbito nacional ou subnacional, mas que precisarão, em pouco tempo, conversar para que a gente tenha a definição de um padrão que seja mundialmente reconhecido e aceito. Ao mesmo tempo que a gente tem o dever de fazer a tropicalização, como muito bem trouxe o Gedra, né, desses quesitos para o nosso contexto nacional. Nós temos particularidades, nós temos potencialidades que precisam ser casadas aos padrões normativos internacionais para que pau que bate em Chico, bata também em Francisco, né? A gente precisa conseguir atender tanto as nossas demandas quanto as demandas internacionais, porque este mercado que hoje está muito na Europa, em pouco tempo vai estar muito centrado aqui também. Essa é uma discussão que internaliza e que vai se enraizar pelo Brasil. E como o Bureau Veritas tem tentado atuar nesse sentido? A gente tem feito parte de comitês de discussão técnica como provedor de conhecimento específico e especializado no Hydrogen Council. A gente está participando do projeto no Mar do Norte e nós participamos do comitê técnico da ISO, que discute justamente as 33 normas que cobrem todo o ecossistema ligado à cadeia do hidrogênio, atuando diretamente em 7 desses padrões que estão atualmente em revisão. Do ponto de vista prático, né, nós temos alguns cases associados à rastreabilidade, ao conteúdo de carbono, com a Total Energy, temos também com a Yara na Austrália. Estamos trabalhando com o governo holandês para demonstrar que padrões de certificação de esquemas voluntários podem apresentar conformidade ao Delegates Act e a todas as normativas europeias relacionadas a esse assunto. E temos internamente também uma produção de conhecimento e de serviços, né, e soluções para a cadeia, e hoje a gente trabalha, nós temos já um framework de certificação voluntária associado aos processos de produção de hidrogênio, e nós também temos um framework associado ao processo de pegada de carbono associado ao hidrogênio, que bebe sim, Gedra, da 14067, bebe de análise de ciclo de vida, e de todas outras normativas relacionadas a esse tema. Quando a gente pensa em padrão normativo, né, de como a gente vai certificar o processo do hidrogênio, é muito importante que a gente considere a complexidade dessa cadeia, né? Nós estamos falando de padrões para energia de mobilidade, nos seus diferentes modais, para fontes de energia, células de combustível, rede de gás, comercialização no mercado internacional, transporte, sistemas de tubulação, aplicações na indústria, num contexto onde eu tenho projeto, eu tenho instalação, tenho comissionamento, eu tenho operação, eu tenho transporte, eu tenho consumo. Então, pensar num conjunto de normas, um conjunto de padrões para toda essa complexidade, de fato é um trabalho bastante extenso e que está em construção. E como está em construção no mundo, né? Então, hoje nós temos algum arcabouço técnico e discussões bastante acaloradas que permitam que a gente já tenha maturidade de mercado para algumas dessas definições. Isso não quer dizer que eu já tenho consolidado um processo de análise de risco industrial para plantas produtoras de hidrogênio. Quer dizer que eu tenho capacidade para tal. As pessoas têm capacidade, eu tenho processos que são estruturados e que podem rapidamente surgir adaptações para os contextos locais e também para a conformação de padrões normativos internacionais.
para risco, análise, controle regulatório e performance, existem já boas discussões e o mercado está maduro para iniciar os processos normativos associados, que são necessários aos processos de produção de hidrogênio. Quando a gente fala de transporte e comercialização, você ainda tem discussões que precisam avançar e serem evoluídas, né? Então, hoje, nós temos condição de apresentar padrões para estudos de risco, a RASIP, a RASEP, a atmosfera explosiva, para análise de conformidade regulatória. E aqui é importante não olhar só para risco, né? A gente está falando também do compliance em relação às questões sociais, às questões ambientais. E no contexto nacional, no contexto do Estado do Ceará, nós temos particularidades, que são as particularidades normativas, né, que precisam ser endereçadas, ao mesmo tempo que existem já boas prerrogativas de como se fazer análise de performance e emissões fugitivas. Por um outro lado, ainda é preciso avançar em temas relacionados à qualidade do hidrogênio e à origem, justamente, né? Existem hoje projetos pilotos, iniciativas e estudos que estão em andamento, mas ainda é preciso caminhar um pouco mais para que se tenha a definição de um padrão global, mundialmente aceito, em relação a como isso vai ser feito. Especificamente em relação à origem, como muito bem trouxe a Rania, nós temos algumas opções, né? Podemos trabalhar com garantia de origem, podemos trabalhar com os esquemas voluntários que se avolumam e que começam a surgir no mercado, nós podemos trabalhar com book and claim, podemos trabalhar com balanço de massa, com segregação física. Existem algumas possibilidades que começam a ser discutidas mais a fundo para que se tenha uma iniciativa que seja de fato abrangente, que cubra todo o ecossistema associado ao hidrogênio. Agora, o mercado não espera, né? Nós estamos à beira de um primeiro tender global, outros devem emergir recentemente, nós temos uma demanda de começar a nos estruturar agora para essas demandas, e por isso é preciso fazer um trabalho que vai ser um trabalho que tem que acompanhar essas mudanças. Eu não posso esperar essas definições para que depois eu implemente os meus projetos de acordo com as normativas que vão ser consolidadas. Eu preciso me mobilizar já e ir adaptando os meus padrões normativos à luz das discussões e dos desdobramentos mundiais, locais e nacionais em relação ao tema, para que, ao final, a gente possa ter o que nós costumamos chamar de Project Labeling, que é justamente um processo consolidado de verificação independente, né, de verificação de terceira parte, para padrões normativos específicos e que vão garantir não só a origem, né, mas também a origem e a pegada de carbono, mas as questões associadas a risco, a conformidade regulatória, as emissões fugitivas e performance dos processos produtivos, de maneira ampla e que você possa certificar efetivamente os projetos de forma individual ou as iniciativas de um determinado hub, de uma determinada fonte, de uma forma de desenvolvimento. E como a gente tem trabalhado essas questões no contexto do Estado do Ceará? Então, nós, né, o Bureau Veritas, tem conversado e tem avançado nessa agenda com o governo do Estado, com um importante apoio da FIEC, justamente para pensar em como promover a consolidação desses processos de verificação e certificação, né? Então, a intenção é justamente estabelecer um framework, né, que seja legal e regulatório, para que o Estado e as empresas que se instalam no hub, né, que vão desenvolver os processos de hidrogênio aqui, estejam atinentes, né, estejam alinhadas com os padrões e com os pré-requisitos ligados à comercialização. Da mesma forma que é preciso definir diretrizes para verificação e certificação que são relacionadas justamente a risco, performance, qualidade, origem, pegada de carbono, e todo esse framework vai justamente preparar essa iniciativa para que você esteja apto para as demandas globais, para os mercados nacionais e internacionais de licitação. Novamente, reforçando que não é um trabalho que se finda em curto prazo, né? Ele se inicia agora, faz as primeiras proposições, os primeiros enquadramentos, apresentam uma consolidação do quadro regulatório e normativo para que você consiga avançar nessa agenda, sempre em acompanhamento com o que está sendo discutido e com as discussões que vão surgir no futuro em relação à consolidação desses padrões, né? E, por último, né, a iniciativa ela propõe também ampliar a discussão dos stakeholders do Hub, né, essa participação deles nas discussões, que já é bastante intensa, né, mas, através do que o Bureau Veritas tem acompanhado ao redor do mundo e das discussões em que ele participa, ampliar também a participação dos stakeholders do Hub de produção de hidrogênio de Pecém nessas discussões globais, nos critérios de verificação e comercialização, justamente para que a gente possa
auxiliar, né, estruturar não só internamente, mas para que a gente possa ser protagonista nesse cenário, né? Senhor Francisco, 2 minutos, por favor. Muito obrigado. Nós estamos justamente num momento de muitas oportunidades onde a gente pode, de fato, largar à frente. Para isso, é preciso que a gente organize, defina as regras de como vai ser essa corrida, né? Para que a gente não tenha, de fato, uma corrida do ouro, mas sim uma maratona organizada, para que as coisas, de fato, avancem num caminho de atendimento às normativas nacionais e internacionais que existem ou que vão vir a existir. Agradeço a oportunidade a todos, deixo os meus contatos e fico à disposição para a gente seguir conversando. Bom, pessoal, eu fui informado que nós teremos 5 minutos, devido ao tempo, para perguntas e respostas. E eu já tenho algumas perguntas aqui, eu peço aos palestrantes que, como nós temos pouco tempo, na resposta já façam as suas considerações finais para que nós possamos ganhar tempo. Então, a primeira pergunta aqui está para o Dr. Ricardo Gedra, e diz o seguinte: para além da origem da energia elétrica, quais as diretrizes iniciais de origem de fontes de carbono para a produção de derivados Power to X? Ou seja, o que será um diesel verde ou um diesel renovável, por exemplo? Olha, ainda não há bem esta definição. O que eu posso falar é o seguinte: o hidrogênio ele vai servir de insumo para vários produtos, o que é muito bom, né, para o país usar e eventualmente até exportar produtos de maior valor agregado. Então, o que está se trabalhando até agora é até a fronteira do hidrogênio, eventualmente até algum subproduto relacionado, como a amônia, mas não há outros produtos que requerem um processamento maior, como aço, como diesel, como metanol, como o SAF para aviação e tudo mais. Então, está tudo meio sendo construído ainda e estamos numa etapa inicial. Então, ainda não tem essa resposta, vamos passo por passo, precisamos conseguir consolidar bem o primeiro por enquanto. E já aproveito a oportunidade para agradecer aí pela oportunidade e muito rica de poder debater esse tema aqui nesse fórum, né? Muito obrigado pela sua participação, Ricardo. Agora, vou fazer a pergunta para o Francisco e depois finalizo com a doutora Rania. Francisco, me diga uma coisa. Muitas iniciativas estão sendo conduzidas no mundo para essa certificação, né? Os Estados Unidos têm lá o seu processo, a Europa tem o seu, nós estamos desenvolvendo o nosso, a Austrália está fazendo, o Japão, enfim. Como é... Você disse que ninguém deve esperar, e eu concordo. Mas, em algum momento, nós vamos ter que ter algum selo que esse hidrogênio possa ser transportado e negociado mundo afora, para os compradores em qualquer região. Como é que você acha que isso acontecerá? Ou quem será, vamos dizer, o decantador desse processo e que possa ter, eu não diria uma única regulamentação, mas uma regulamentação que seja, vamos dizer, básica e, a partir dela, cada país teria um adicional, talvez. Não sei. Como é que você pensa que isso se dará? Essa dinâmica é uma dinâmica natural de mercados que estão se estruturando, né? E processos de certificação eles seguem na mesma linha. É esperado que você tenha primeiro discussões locais para atendimento das necessidades locais, das particularidades locais, e você tem uma ampliação dessa comunicação de como fazer para um contexto global. O diferente do hidrogênio em relação a outras iniciativas é que a gente aquece essa discussão em um momento em que o mundo já tem uma certa habilidade e uma necessidade de trabalhar as coisas globalmente. Então, provavelmente a gente vai ver uma aceleração nesse processo em relação a outros processos de regularização associados não só à energia, mas a processos de certificação como um todo. O mercado tem um papel fundamental nesse processo de definição de como as coisas vão se consolidar. Agora, essas discussões, e a gente imagina que elas ocorram por pelo menos mais 2 anos ainda,
em âmbito nacional, para o desenvolvimento dos padrões, elas necessariamente vão ocorrer dentro da Comissão Europeia, envolvendo os fóruns mundiais, para que você tenha a evolução desses padrões. E provavelmente a gente não vai ter um único padrão normativo, né? Quando a gente pensa num processo de certificação voluntária, que é muito comum quando a gente associa a comercialização de produto, você tem alguns que são concorrentes, com regras muito similares, né, mas que levam a um caminho, a um determinado local onde você tem um patamar de estabilização, né? Então, eu tenho diferentes programas, diferentes iniciativas, mas a meta de todas é a mesma, que é comprovar a origem, é comprovar a pegada e intensidade de carbono e é promover a avaliação dos riscos. Então, nos próximos 2 anos, essa discussão deve seguir bastante quente para que você tenha as grandes definições. Agradeço a todos a oportunidade de falar no evento e fico à disposição futuramente para a gente seguir discutindo. Muito obrigado, Francisco. O trabalho que vocês estão desenvolvendo é fundamental, como o da CCE também aqui para o Brasil. Nosso tempo se esgotou. Podemos fazer a pergunta para a senhora Rania? É importante colocá-la. Então, a gente dá só mais um minutinho e meio, tá bom? Então, para a doutora Rania, tem aqui uma pergunta que diz o seguinte: na sua opinião, quais devem ser as estratégias para que os países definam os requisitos internacionais? Basicamente, é a pergunta que nós fizemos. A doutora Rania, peço que, ao responder a pergunta, faça as considerações finais. Oh, can you hear me now? Yeah, we can hear you now. Perfect. Would it be okay to have the question in English, please? Eu peço aos tradutores, por gentileza, João. Doutor Luiz, o senhor pode repetir, doutor Luiz, a pergunta? Okay. Rania, please. Which kind of strategy the countries must have to get all the requirements for international certification for the hydrogen? Yes, that's a very, very good question. Thank you so much. I think the first element to think about is what are the requirements that must be included in certification as a whole, regardless of which country, in order to ensure that hydrogen is green. And I think I've mentioned a few. For instance, temporal, geographical, and additionality to ensure that the geográfica, o princípio da adicionalidade, ou seja, que o hidrogênio tenha sido produzido de formas renováveis. E um segundo elemento que também é muito importante e que seja acordado é que todos os sistemas ao redor do mundo e em diferentes regiões isso possa ser padronizado. Eu acho que nós temos visto para a garantia da eletricidade renovável que a energia renovável seja certificada como verde, por exemplo, I-REC e outros sistemas orgânicos, por exemplo. Eu acho que o mesmo sistema tem que ser analogamente reproduzido no hidrogênio verde. Nesse caso internacional, as corporações globais são críticas e para todos os sistemas, não somente para facilitar o comércio do hidrogênio verde, mas para garantir que haja transparência e que não haja fraudes, que o sistema seja confiável, porque em cada país isso vai significar a mesma coisa e não podemos ter contabilidade dobrada, por exemplo, do hidrogênio verde que está sendo usado. Muito obrigado, doutora Rania, e quais são as suas considerações finais? Bom, considerações finais para a certificação do hidrogênio? Não, para a sua participação nesse painel. Bom, primeiramente, muito obrigado. Infelizmente, eu não falo português, mas eu não consegui acompanhar todas as intervenções, mas é muito importante que a gente possa ter essa discussão, porque o hidrogênio verde é um mercado e as diretrizes são muito importantes para que a gente incentive os consumidores a usar o hidrogênio verde. O hidrogênio verde vai ficar tão mais barato quanto mais os consumidores o utilizarem, e nós precisamos convencê-los de que somos verdes, de que somos sustentáveis, e sem a certificação isso não vai ser possível. Então, é muito importante que nós garantamos que as certificações são confiáveis e que elas
informem aos consumidores de que o mercado está se desenvolvendo, está crescendo e que, que os países possam entrar num acordo entre si. Ok, Então, muito obrigado. Muito obrigado por ter me convidado. You are always welcome. A senhora é sempre bem-vinda. Muito obrigado. Pessoal, Ricardo, Francisco, muitíssimo obrigado. So, Espero thank que you, vocês fellows. tenham gostado e vamos Been seguir very com nice. o evento I e que hope tenhamos um dia you enjoyed bastante and shall we have produtivo para todos. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Luiz Eduardo, os nossos palestrantes, Ricardo, Francisco. Peço que retornem, então, aos seus lugares no auditório para que possamos seguir com a nossa programação técnica do segundo dia do FIEC Summit 2022.